Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, para mais um dia de devocional. Vamos lá. Vamos estar aqui fortalecendo a nossa carne, o nosso espírito, aonde nós possamos estar fortalecidos em Deus e que nada tenha o poder de nos derrubar. Gente, a gente está em Atos, capítulo 22. Vai pegando a sua Bíblia aí para a gente estar acompanhando, né, aqui a palavra que vai ser dita. Eu vou estar aqui fazendo uma oração para a gente estar iniciando esse momento, tá bom? Vamos lá, então. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento, Paizinho. Convido o Senhor Jesus, o Espírito Santo, para estar aqui conosco, Pai. Espírito Santo, a tua presença é fundamental nesse local. Peço-te a tua presença em nossos corações, peço a tua presença para nos dar mais discernimento de espírito e entendimento da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a tua presença em nossas vidas venha ser constante, Pai. Que a tua presença em nossas vidas venha ser morada, Senhor. Pai, nos ensina a ter um coração mais dependente de Ti, um coração mais obediente a Ti e um coração, Senhor, mais receptivo a Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, a gente está em Atos, capítulo 22. E aqui em Atos, no capítulo 22, eu vou ler o versículo, porém eu quero explicar um pouco sobre ele. Aqui em Atos, no capítulo 22, se você pegar para ler a tua Bíblia, você vai ver que é o testemunho de Paulo. Como que Paulo, ele se converteu, né, a Jesus, né? Como é que ele conheceu Jesus. Então ele está contando. Por que ele está contando? Porque Paulo, ele foi em Jerusalém, e Jerusalém queria matar Paulo. Jerusalém queria que Paulo fosse preso e fosse morto, tá? Então, para ele se viu numa situação que ele precisava falar o porquê que ele estava ali e quem enviou ele, com a esperança que aquelas pessoas viessem a entendê-lo. Mas aconteceu algo no meio do caminho que foi interessante, tá? Durante ele contando o testemunho dele e a população ali querendo matá-lo, tá? Um soldado romano veio até ele para prendê-lo, tá? E prender ele porque ele estava causando uma certa algazarra, uma certa bagunça ali, né? Só que no meio do caminho, no meio desse processo assim de ser preso, né? Paulo diz para esse comandante de Roma que ele é um cidadão romano, tá? E que ele automaticamente, sendo um cidadão romano, ele não pode ser preso. Existem umas regalias para quem é cidadão romano naquela época, tá bom? Então é justamente isso que Deus quer falar conosco, tá? Ali Paulo, por mais que ele falasse quem ele era, ele estava sendo apedrejado pelas pessoas por ser alguém de Jesus, por ser um pregador da palavra, por ser um discípulo, por ser um apóstolo de Cristo. Tá bom, gente? Então eu vou estar lendo aqui uma passagem de um versículo e vou estar falando sobre isso, tá bom? Então abre a sua Bíblia no capítulo 22, a partir do versículo 27, que fala assim: Então o comandante foi falar com Paulo e perguntou: Me diga uma coisa, você é mesmo cidadão romano? Sou, respondeu Paulo. Aí o comandante disse: Eu também sou, isso me custou muito dinheiro. Paulo respondeu: Pois eu sou cidadão romano desde o nascimento. Imediatamente os homens que iam chicoteá-lo recuaram, e o próprio comandante ficou com medo ao saber que Paulo era cidadão romano e ele tinha mandado amarrá-lo. Gente, o que a gente aprende disso aqui, tá? Se você pegue para ler o capítulo 22 para você entender todo o contexto da história, tá? Mas resumo, foi isso que eu fiz. Ele estava contando o testemunho dele para as pessoas, a fim de vir a convencer aquelas pessoas de quem ele era, né? Mostrando para essas pessoas que ele antes era uma pessoa má, era uma pessoa que perseguia, e depois da conversão com Jesus, ele passou a ser uma pessoa mais branda e estava ali para levar o evangelho para as pessoas. E ao mesmo tempo o comandante, tá? Ele não sei se vocês conseguem visualizar isso, mas de uma certa forma o comandante foi usado por um lado bom para Paulo. Por quê? Por mais que Paulo tenha sido preso, o comandante tirou ele de uma situação que ele poderia vir a morrer. Ou seja, ele foi usado por Deus para salvar Paulo daquela situação ali. Entende? Porque Deus já sabia que Paulo teria as regalias. Deus já sabia que Paulo, por fato de ser um cidadão romano, ele já sabia que a mão não ia pesar tanto em cima dele a partir do momento que ele fosse preso por aquele comandante. Tá? E é justamente isso que Deus quer
que a gente aprenda, tá? Isso tudo aqui, se você parar para prestar atenção no capítulo 22, você vai ver que era o testemunho de Paulo, tá? E o que a gente aprende disso? Né? Que o nosso testemunho, muitas das vezes, vai falar por nós, tá? O testemunho que você está construindo, o testemunho que eu estou construindo, muitas das vezes vai falar por nós, tá? Às vezes a gente vai querer contra-argumentar alguma coisa e dar a nossa opinião, e aquela opinião não vai surgir tanto efeito quanto o nosso testemunho de vida, tá? Saiba você que antes de você ser formado no ventre da sua mãe, você foi escolhido por Deus. Você não está assistindo essa mensagem por acaso, você não tem uma vida por acaso, tá? E você é um escolhido de Deus. Então, a partir do momento que nós somos escolhidos de Deus, tá? Nós temos um porquê, nós temos um propósito. Por isso que muitas das vezes a gente passa por situações que a gente não entende. Por isso que muitas das vezes a gente passa por situações que aos nossos olhos é uma situação de derrota, aos nossos olhos é uma situação de escassez. E a gente não entende por que a gente está passando por aquilo, tá? A gente passa por tudo isso, gente, porque Deus está forjando na gente um caráter. Deus está forjando na gente uma resistência. Deus está forjando na gente uma fortaleza. Por quê? Porque o nosso testemunho vai impactar vidas. É o seu testemunho que vai fazer aquela pessoa olhar para você de uma forma diferente e falar, se Deus fez na vida dela, Deus pode fazer na minha. Então você está sendo você é aquela pessoa que abre caminhos, entende? Para Jesus passar. Então, ao invés de você olhar para a sua vida hoje com um olhar de derrota, falar assim, a minha vida acabou, eu não tenho mais o que fazer, todo mundo me odeia, todo mundo não quer saber de mim, todo mundo me menospreza, ou eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho mais nada, a minha vida acabou. Mas se você está em Deus e Deus te colocou nesse processo, saiba você que Ele está forjando em você um testemunho para impactar vidas. Então, persevera. Não desista, não entregue os pontos, não levante a bandeira branca, não peça clemência, entende, gente? A gente precisa aprender a depender de Deus. A gente precisa buscar a Deus a todo momento, tá? Então, o que você está passando hoje, muita coisa foi escolha que você fez antes e você está sofrendo as consequências hoje, tá? E outras coisas foram que Deus permitiu você passar para você para você vir estar aprendendo, para você estar sendo forjando, para forjar o seu caráter, para fortalecer a sua fé. Então, a gente precisa entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo as suas escolhas erradas que você fez, Deus está usando hoje para poder forjar em você um caráter, para poder forjar você uma resistência, tá? Por que o nosso caráter precisa ser forjado? Por que a gente precisa ter essa força, essa resistência? Porque haverá momentos no seu processo, no decorrer da sua trajetória com Deus, porque o processo ele sempre vai existir, ele nunca acaba, né? A diferença é que cada vez mais nós vamos ficando mais fortes. Então, a nossa tendência é a gente conseguir realizar as tarefas com maior destreza, porque a gente está mais fortalecido em Deus, a gente está com mais intimidade em Deus. Então, não é qualquer vento que nos derruba, não é qualquer tempestade que nos derruba, entende? Então, quanto mais você buscar de Deus e quanto mais provações você passar, mais fortalecido você vai estar ficando na fé, porque você entendeu que aquela provação que está vindo contra a sua vida, tá, é para te ensinar, é para te fortalecer. Então, conforme você vai sendo graduado, vamos colocar assim, conforme você vai sendo graduado no seu processo, você está aprendendo que não adianta reclamar, que reclamar retarda a bênção. A murmuração, você pode perder uma bênção por isso. E você retarda o seu processo. Você passa a entender que não pode se murmurar para não retardar. E você começa a enfrentar, você começa a orar, você começa a buscar, você começa a ter mais intimidade com Deus. Você começa a acreditar mais, você começa a exercer mais a sua fé. Então, você começa a ficar mais fortalecido. Entende, gente? Então,
tudo que você está vivendo hoje existe um porquê, não é em vão. E não pense você que Deus está fazendo isso de propósito para a sua vida. Ele está fazendo isso para forjar em você uma resistência. Porque haverá momentos que você vai precisar ser resistente, haverá momentos que você vai precisar ter força, haverá momentos que você vai precisar ter ousadia, haverá momentos que você vai precisar falar, haverá momentos que você vai precisar enfrentar. E a gente só constrói isso dentro da gente através do processo, através de coisas que viemos a passar em obediência às ordens de Deus, conforme Ele vai nos orientando para a gente passar por aquele processo. Por isso da importância do relacionamento, por isso da importância de estar buscando a Deus constantemente, tá? Porque através da palavra a gente fortalece a nossa fé e a gente fortalece também o nosso vínculo com Deus através do relacionamento. Porque as lutas vão vir, as guerras vão vir e você vai entender, você vai conseguir perceber que não adianta você buscar resposta no mundo, não adianta você buscar resposta em pessoas, não adianta você buscar resposta em lugar nenhum, porque as respostas que você precisa para enfrentar o processo que você está enfrentando, elas só estão em Deus. Então cria-se uma codependência de Deus, cria-se um relacionamento com Ele. Entende? Quanto mais relacionamento você tiver com Deus, quanto mais intimidade você tiver com Ele, mais fácil vai ser passar pelo processo, tá? Ele não vai te isentar das dores, ele não vai te isentar das lutas, porque são as dores e são as lutas que nos colocam nos trilhos, são as dores e são as lutas que nos colocam próximo dele, que faz a gente procurar ele, tá? Então, gente, a gente precisa olhar o nosso processo com olhares bons e olhar o nosso processo para ver que através dele pessoas são impactadas, através deles pessoas conhecem Jesus, através dele pessoas são libertas, são curadas, tá? Através dele as pessoas passam a ter uma esperança de vida. Então seja você essa luz que guia as pessoas e que levam para perto de Jesus, tá? Começa a olhar o seu processo com mais carinho, com mais amor. Eu sei que é difícil, eu sei que muitas das vezes aqui a gente quer jogar tudo pro alto, eu sei que muitas das vezes a gente quer desistir, eu sei que muitas das vezes a gente não suporta o processo, eu sei que as dores são intensas, eu sei de tudo isso, entende? Eu também passo por isso, sabe? Só que a diferença é, a gente precisa acreditar que tudo que a gente está passando tem um porquê e que outras vidas que ainda não conhecem Jesus precisam vir a conhecer, porque o mundo precisa de amor, o mundo precisa ser impactado pelo amor de Jesus. E somos nós que vamos levar esse amor para as pessoas, somos nós que vamos fazer a diferença na vida das pessoas que ainda não o conhecem. Então, não reclame do seu processo, suporte o seu processo, porque vidas conhecerão Jesus através da sua vida. Você é muito importante para o reino, tá bom? Não pense você que tudo que você está passando é em vão. Não, não é em vão. Tudo que você está passando tem um porquê, tá? Você é um agente de transformação, você é um agente de amor. Você que vai levar o amor para as pessoas, você que vai mostrar Jesus para as pessoas, você é o cartão de visita do reino, tá bom? Então não esmoreça na sua fé, continua, por mais difícil que esteja, tá? Lembrando aqui, gente, que Deus está à nossa disposição 24 horas por dia. Então tá difícil, busque a Deus, tá difícil, louve a Deus, tá difícil, adore ao Senhor, tá? Mas não deixa o seu propósito, não deixa o seu processo, não abandone, não pule do barco, apenas continue acreditando que Jesus, Deus e o Espírito Santo estão com vocês, tá bom, gente? Essa foi a palavra de hoje, tá? Eu quero que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e suporte o seu processo, tá bom? Ele está impactando vidas sem você perceber, tá? Ele não vai impactar, ele já está impactando. Sem você perceber, a sua vida já está sendo já está transformando as vidas que estão do seu lado, tá bom? E vidas estão vindo a se relacionar mais com Deus, vidas estão vindo a estar mais próximo de Deus. Pessoas que estavam afastadas começaram a voltar para Deus. Pessoas que já estavam na igreja, mas não tinham intimidade com Deus, estão começando a procurar mais a Deus, porque através do seu testemunho, através da sua vida, através da sua disciplina,
e do teu posicionamento, vidas estão sendo transformadas à sua volta, tá? Em breve você verá todos os frutos, ou você já pode estar vendo esses frutos. Então agradeça a Deus, porque quem fala por nós é o nosso testemunho de vida, e os frutos que nós damos são os nossos resultados. A gente não precisa ficar verbalizando o que Deus está fazendo na nossa vida, a gente precisa ficar explanando quem somos nós. O próprio Deus se encarrega de fazer isso, tá bom? Vamos estar aqui fazendo uma oração para encerrar esse momento. Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra. Pai, que essa palavra venha impactar, Senhor, nossas vidas. Nos coloca, Senhor, para pensar sobre isso, Senhor, e vermos, Pai, que nós somos, Pai, agentes teus, agente de transformações de Deus, porque por onde nós passamos, Pai, o nosso testemunho fala por nós. Senhor, nos ensina, Senhor, a depender mais de Ti. Nos ensina, Pai, a buscar mais a Ti. Nos ensina, Senhor, a acreditar mais em Ti, Senhor. Pai, que toda a incredulidade do nosso coração, Pai, venha cair por terra em nome de Jesus. Fortalece a nossa fé, Senhor. Eu sei que a nossa fé é fortalecida através da Tua palavra, mas eu peço-te, Pai, fortalece a nossa fé através da Tua presença, Senhor. Pai, que vidas aqui venham ser impactadas por Ti, Senhor. Pai, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, um encontro que transforma, que sara, que cura, que liberta, Senhor. Que cada vida aqui, Senhor, venha sentir o quanto é amada por Ti, Senhor. Pai, que nosso conhecimento, Pai, venha estar na Tua palavra, que nosso conhecimento venha estar em relacionamento contigo, Senhor. Tira todas as crenças limitantes das nossas vidas, Senhor. Tudo que o mundo, Pai, embutiu e tudo que nós aprendemos, Senhor, no decorrer do nosso crescimento, Pai, venha ser transformado por Ti, Senhor, e que venha dar lugar, Senhor, aos Teus ensinamentos, Pai. Que nosso coração venha aceitá-lo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Paizinho, eu quero agradecer por cada vida, Senhor, que está aqui, Senhor, por cada vida que assiste o vídeo, por cada vida que curte, que compartilha, que comenta, Senhor, obrigada, Pai. Senhor, que essas vidas venham ser impactadas pelas Tuas mãos, Senhor, que essa vida venha ter relacionamento, que venham ter um relacionamento contigo, Senhor, de intimidade, Pai, venham ter um relacionamento contigo de entrega, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Senhor, amém. Gente, obrigada, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês venham ter um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa, uma noite maravilhosa, tá bom? Que Deus abençoe, fique na paz. Tchau, tchau.